Olá, Vinícius. Me chamo Marcos. E prefiro não dizer onde moro exatamente. Mas aconteceu em uma cidade pequena, dessas que todo mundo conhece todo mundo. Vou te contar sobre a noite que me fez ter medo do escuro até hoje. E olha que já faz anos. Eu nunca fui de acreditar muito em fantasmas, sabe? Coisas de cemitério pra mim eram só histórias pra assustar criança. Até aquela noite. Tudo começou com uma aposta idiota com uns amigos. A gente tinha saído do bar já tarde, uns 2 da manhã talvez. E alguém teve a brilhante ideia de desafiar o outro a entrar no cemitério municipal, sozinho e dar uma volta completa. Claro que, bêbado como eu tava, achei que era a coisa mais fácil do mundo. O portão do cemitério era daqueles de ferro, enferrujado e rangendo, parecendo cena de filme de terror barato. Mesmo assim, com a coragem líquida me correndo nas veias, eu empurrei ele e entrei. Meus amigos ficaram do lado de fora, rindo e gritando besteira, achando que eu ia voltar correndo em segundos. No começo, até que foi tranquilo. A lua estava cheia, iluminando bem os túmulos, e dava para ver os caminhos direitinho. O vento soprava um pouco, balançando as árvores, mas nada demais. Eu comecei a andar, meio que rindo da situação, pensando em como meus amigos eram uns medrosos. Mas conforme eu ia me aprofundando no cemitério, o clima começou a mudar. Sabe aquela sensação de que tem alguém te olhando? Comecei a sentir isso, mesmo sabendo que não tinha ninguém ali, além de mim e dos meus amigos lá fora, que já deviam estar quase indo embora de tanto esperar. O silêncio também ficou diferente. Antes tinha o barulho dos carros na rua, a música do bar, as vozes dos meus amigos. Agora só o vento, o barulho das folhas e um silêncio pesado, um silêncio que parecia engolir todos os outros sons. E, sei lá, parecia ter alguma coisa dentro desse silêncio. A primeira coisa estranha mesmo foi um sussurro, bem baixo, quase imperceptível. Eu parei de andar, fiquei quieto, tentando entender se tinha sido coisa da minha cabeça. O vento assobiava entre as lápides, e eu achei que podia ter sido isso. Voltei a andar mais rápido agora, querendo logo dar a volta e sair dali. Mas aí, o sussurro veio de novo. Dessa vez um pouco mais alto. E não parecia ser o vento. Parecia voz. Uma voz muito baixa, quase um gemido, vindo de algum lugar perto de mim. Eu congelei de novo. Olhei em volta, tentando achar de onde vinha o som. As lápides, as cruzes, as estátuas de anjos. Tudo parado, sob a luz pálida da lua. E o som de novo, mais forte agora. Um soluço baixo, como se alguém estivesse chorando. Chorando perto. Meu coração começou a acelerar. A bebida já tinha ido embora, e o medo começou a tomar conta. Eu respirei fundo, tentando me acalmar, e continuei andando cada vez mais rápido, quase correndo. Precisava sair dali. Precisava encontrar o portão. Precisava ver a luz da rua de novo. E aí veio o arranhão, um barulho de metal raspando em pedra, bem perto do meu lado. Eu virei no susto, procurando de onde tinha vindo. Não vi nada, só as sombras longas dos túmulos se movendo com o vento. Mas o arranhão tinha sido real. Eu tinha escutado. Nesse momento, eu escutei um choro de criança. Alto e claro, como se um menino pequeno estivesse ali, do meu lado, chorando desesperadamente. Eu olhei para baixo, esperando ver uma criança perdida, machucada, mas não tinha nada, só grama, pedrinhas e as sombras dos túmulos. O choro continuou, e agora, junto com o choro, começaram a aparecer as vozes. Sussurros, gemidos, murmúrios, todos ao mesmo tempo, como se várias pessoas estivessem falando comigo, bem baixinho, bem perto do meu ouvido. Mas eu não conseguia entender nenhuma palavra. De repente, o chão começou a tremer um pouco. Bem leve, quase imperceptível, mas eu senti. E junto com a tremedeira, um barulho de pedra se movendo, rangendo, como se alguma coisa muito pesada estivesse sendo arrastada por baixo da terra. Um cheiro horrível invadiu o ar. Um cheiro forte de terra molhada, mofo e alguma coisa mais. Alguma coisa podre. Um cheiro de carne estragada, de coisa morta.
Um cheiro que me embrulhou o estômago e quase me fez vomitar. Eu comecei a correr. Correr desesperadamente, sem rumo, só querendo fugir daquele lugar, daqueles sons, daquele cheiro, daquela sensação horrível de que alguma coisa estava me perseguindo. E enquanto eu corria, eu escutei o barulho de terra sendo jogada, como se alguém estivesse cavando uma cova, freneticamente, atrás de mim. Atrás de mim, bem perto, eu escutei um rosnado. Não era um rosnado de cachorro, nem de nenhum animal que eu conhecesse. Era um rosnado gutural, profundo, animalesco, cheio de raiva e fome. Um rosnado que me fez gelar o sangue nas veias. Eu corri mais rápido ainda, sem olhar para trás, com o coração batendo na garganta, as pernas queimando, o ar faltando nos pulmões. Eu tropecei, caí, levantei, continuei correndo. Só queria sair dali, só queria ver o portão de novo, só queria estar longe daquele cemitério amaldiçoado. Enquanto eu corria, eu ouvi o barulho de correntes. Correntes arrastando no chão, correntes tilintando, correntes se aproximando. Parecia que alguma coisa acorrentada estava me seguindo, se arrastando, vindo atrás de mim, cada vez mais perto. Eu senti um bafo quente na minha nuca, um hálito podre, fedido, gelado, e um som de respiração pesada, ofegante, bem atrás de mim, tão perto que eu podia sentir o ar se movendo nos meus cabelos. Eu sabia que aquilo estava quase me alcançando. Uma gota quente caiu na minha mão. Eu olhei para baixo e vi sangue. Sangue pingando da minha mão. Sangue escorrendo pelo meu braço. Eu não tinha me machucado. Não tinha caído em nada que pudesse me cortar. De onde estava vindo aquele sangue? Eu gritei. Um grito de terror puro. Um grito que rasgou a noite. Um grito que ecoou por todo o cemitério. E junto com o meu grito, eu escutei outro grito. Um grito horrível, agudo, gutural. Um grito de dor e raiva, vindo de dentro da escuridão. E então, de repente, tudo parou. O rosnado, o choro, as vozes, o arranhão, o barulho de correntes, a respiração na minha nuca, o cheiro de podre, tudo sumiu. Um silêncio absoluto, ensurdecedor, tomou conta do cemitério. Só o vento fraco, sussurrando entre as árvores. Eu parei de correr, cambaleando, quase caindo. Olhei para trás. Escuridão, só as lápides, as sombras, o silêncio. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração que ainda batia descontroladamente. E vi o portão, ainda aberto, me esperando. Eu corri até o portão, saí do cemitério, corri para a rua, corri até encontrar a luz dos postes, as casas, as pessoas. Corri sem parar, sem olhar para trás, até chegar em casa, trancar a porta, me jogar na cama e chorar de medo, tremendo da cabeça aos pés. Nunca mais voltei naquele cemitério à noite. Nunca mais apostei nada idiota com meus amigos. E até hoje, quando a noite cai e o silêncio fica pesado, eu me lembro daquela noite, dos sons, do cheiro, da sensação de pavor que senti lá dentro. E sei que, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não acredite, tem coisas nesse mundo que a gente não entende e que é melhor deixar quietas onde elas estão. No escuro, no silêncio, nos cemitérios. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Meu nome é Fernando. E eu prefiro não dizer exatamente onde isso aconteceu. Mas vou te contar um relato que me persegue até hoje. Era uma noite de outubro, dessas que já prenunciam o Halloween, sabe? O vento uivava entre as árvores e as folhas secas rodopiavam pelas ruas desertas. Eu e uns amigos, adolescentes idiotas que éramos, tivemos a brilhante ideia de visitar o cemitério da saudade depois da meia-noite. A gente cresceu ouvindo histórias sobre aquele lugar, lendas urbanas de fantasmas e aparições. Claro que no fundo, ninguém acreditava muito,
mas a adrenalina de desafiar o medo era irresistível. O cemitério era antigo, com aqueles mausoléus enormes e imponentes, alguns parecendo pequenas casas. A lua cheia lançava sombras longas e distorcidas, transformando os anjos de mármore em figuras sinistras. O portão principal estava trancado, mas um dos meus amigos, o Ricardo, conhecia um jeito de pular o muro pelos fundos. Entramos no silêncio pesado do lugar, quebrado só pelo farfalhar das folhas e pelo nosso próprio respirar, que parecia ecoar alto demais. No começo era só risada nervosa e piadas sem graça para tentar quebrar o clima tenso. A gente andava em grupo, iluminando os túmulos com as lanternas dos celulares, lendo os nomes e datas nas lápides com vozes trêmulas. Olha esse, morreu em 1890. Assustador, hein? Mas quanto mais fundo a gente ia, mais o ambiente ia pesando. O ar parecia ficar denso, frio, e um silêncio diferente começou a nos envolver. Um silêncio que não era normal, sabe? Um silêncio que parecia estar escutando a gente. De repente começamos a ouvir uns sussurros, bem baixinho, quase imperceptíveis, como se o vento estivesse tentando nos contar segredos. No começo, achamos que era coisa da nossa cabeça, ou o vento mesmo, soprando entre as pedras. Mas os sussurros foram ficando mais nítidos. Pareciam vir de todos os lados. Frases incompreensíveis, vozes arrastadas. A gente parou de rir. O sangue gelou nas veias e o medo começou a se instalar de verdade. Olhamos em volta, procurando a fonte daqueles sons. Nada. Só as lápides, as sombras dançantes e a sensação crescente de que não estávamos sozinhos ali. Um dos meus amigos, o Pedro, que sempre foi o mais cético do grupo, começou a ficar branco como um fantasma. Gente, eu tô ouvindo também, ele murmurou, a voz falhando. Nesse momento, até o mais corajoso de nós, o Ricardo, começou a demonstrar um certo nervosismo. E então ouvimos o arrastar. Um som metálico, como correntes sendo arrastadas pelo chão de pedra. Vinha de trás dos mausoléus, do fundo do cemitério, de onde a escuridão era ainda mais densa. O som era lento, pesado, como se algo muito grande e muito forte estivesse se movendo. Não era vento, não era animal, era algo diferente, algo mecânico e vivo ao mesmo tempo. Paralisamos. As lanternas dos celulares tremiam nas nossas mãos, iluminando feixes de poeira no ar. O som de corrente se aproximava, cada vez mais perto, e a sensação de pavor nos paralisava. Eu sentia meu coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. O ar ficou pesado de repente, como se a pressão tivesse aumentado, e um cheiro horrível, doce e pútrido, começou a invadir nossas narinas. Da escuridão entre dois túmulos, surgiu uma sombra. Não era sombra de árvore, não era sombra de mausoléu. Era uma sombra disforme, densa, que se movia por conta própria. E então, os olhos se acenderam. 2 pontos vermelhos, brilhantes, como brasas incandescentes, fixos em nós. Um rosnado gutural, animalesco, ecoou pelo cemitério. Um som que nunca vou esquecer. Um som que parecia vir das profundezas da terra. Foi instinto puro. Não pensamos, não conversamos. Só corremos. Corremos como nunca corremos antes, desesperados, sem olhar para trás. Tropeçamos em lápides, pulamos túmulos, rasgamos a roupa em arbustos, mas não paramos de correr. O som do rosnado e do arrastar de correntes ecoava atrás de nós, cada vez mais perto, como se aquela coisa estivesse nos perseguindo, ganhando terreno a cada segundo. Chegamos ao muro dos fundos, o mesmo por onde tínhamos entrado. Ricardo pulou primeiro, me ajudando a subir logo em seguida. Pedro e o outro amigo, o Lucas, vieram logo atrás, ofegantes, em pânico. Caímos do outro lado do muro, na rua, sem fôlego, com o corpo tremendo. Olhamos para trás, para o cemitério, o portão de ferro rangendo lentamente, como se estivesse se abrindo por conta própria, nos convidando a voltar.
Entramos no carro do Ricardo, que ele tinha deixado estacionado na rua de cima. Ele ligou o carro com as mãos tremendo, arrancou em disparada, os pneus cantando no asfalto. No retrovisor, vi o cemitério sumindo na escuridão, mas a imagem dos olhos vermelhos, brilhando na noite, continuava gravada na minha mente. Voltamos para casa em silêncio. Ninguém conseguia falar nada. Cada um no seu canto, processando o terror que tínhamos vivido. Jurei para mim mesmo nunca mais pisar naquele lugar. Nem de dia, nem de noite. Nunca mais. Mas o cemitério, ele não saiu de mim. Por semanas tive pesadelos com aqueles olhos vermelhos, com o rosnado, com o arrastar de correntes. Acordava no meio da noite, suando frio, com a sensação de que ainda estava sendo perseguido. E às vezes, quando o silêncio da noite fica muito pesado, eu juro que ainda consigo ouvir os sussurros, bem baixinho, no limite da audição. Uma vez acordei com arranhões na porta do meu quarto. Pequenos, superficiais, mas arranhões. Olhei pela janela, não tinha ninguém. Mas a sensação de que algo estava lá, me observando, nunca mais me deixou. Não sei o que era aquela coisa no cemitério. Nunca consegui explicar. Talvez fosse só a nossa imaginação, o medo pregando peças na gente. Mas eu sei o que vi, eu sei o que ouvi, eu sei o que senti. E sei que tem coisas nesse mundo que é melhor deixar em paz. Coisas que a gente não deve despertar. Coisas que preferem ficar no escuro, nos cemitérios, esperando a próxima noite, esperando a próxima visita. E às vezes, quando o vento bate forte e as árvores balançam, eu ouço o som dos sinos de vento lá no cemitério, mesmo estando longe, e me lembro dos olhos vermelhos, e sei que ele ainda está lá, esperando a próxima vez que alguém, como nós, idiotas e curiosos, ousar perturbar o sono dos mortos. E Vinícius, acredite em mim, tem coisas que é melhor não ver, tem lugares que é melhor não ir. E o cemitério da saudade é um desses lugares. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.